Boa noite, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um culto de sexta-feira, um culto de ação de graças. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Jesus, nós te damos graças por mais este culto, nós entregamos tudo que for falado aqui ao Senhor e que cada pessoa que esteja assistindo seja abençoado, que cada lar, que essa palavra entrar, que essa palavra ache morada em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Quero, nessa noite, trazer uma palavra que ache conforto e abrigo no seu coração, mas que principalmente ela acenda o seu coração. O tema da palavra nessa noite, ela é Levanta-te, ó Igreja. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo, um salmo muito conhecido. Na verdade, é um cântico dentro da Bíblia. O Salmo 139, no verso de número 23 e 24. Salmo 139, verso 23 e 24, diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Sonda-me, ó Deus. Essa palavra, levanta-me, levanta-te, ó Igreja, ela fala sobre que nós, Igreja, temos que nos levantar, mas não antes de entender o poder do nosso Deus. Por que entender o poder do nosso Deus? Esse Salmo 139 fala sobre o poderio do nosso Deus. Fala de quem é o nosso Deus. E eu não sei se você já observou esse Salmo inteiro. Não sei se você já observou a conotação que esse Salmo traz para que nós possamos nos levantar. E no final dessa mensagem, até o final dela, eu quero que você entenda em qual viés eu gostaria que nós, como igreja, viemos a nos levantar. Esse salmo fala da onipotência, onisciência, onipresença de Deus. Do versículo 1 ao versículo 6, fala da onisciência de Deus. Perceba você que do versículo 1 ao versículo 6, o Senhor fala assim, que o Senhor nos sonda e nos conhece. Que Ele sonda o nosso coração, que nos conhece, que Ele sabe no nosso sentar, no nosso levantar, que de longe Ele estende sobre nós os seus pensamentos, que a palavra ainda nem chegou à nossa boca e Ele já sabe o que nós vamos dizer. E aí dá uma conotação muito do que nós estamos passando nesses momentos tão difíceis. Por quê? Porque muitas pessoas estão passando momentos de medo, de aflição, de dúvida. E por isso que nós temos que nos levantar. Porque é nesses momentos que nós temos que saber o Deus que nós estamos servindo. Esse Deus que conhece o nosso coração, esse Deus que conhece a nossa alma. E é esse Deus que nos levanta, é esse Deus que nos ergue. A Bíblia diz que o Deus ergue o necessitado, levanta do monturo e nos ergue e nos dá força. Esse Deus que não nos desampara, esse Deus que não esquece os seus, é esse o Deus que o salmista, o mestre dos cânticos, está nos revelando. Esse Deus, ele diz assim, que tu me cercas por detrás e por diante. E ele diz algo que muitas vezes a dúvida não nos faz compreender no verso 6. Tal ciência é maravilhosíssima para mim, muitas vezes, entender. Então aqui, do verso 1 ao verso 6, fala sobre a onisciência de Deus. E esse poder de Deus, ele está sobre todas as coisas. Estamos passando por um momento difícil e eu percebo que muitas vezes nós ligamos a televisão e os cientistas, eles dizem que a curva é dia 10, é dia 6, é mês passado, é mês que vem. Eles não sabem nunca quando as coisas vão acontecer porque eles estão perdidos. Mas o nosso Deus,
Perceba que o salmista diz que a palavra ainda nem chegou à boca e ele já sabe o que a gente vai dizer. Olha o tamanho do nosso Deus. Por isso eu quero dizer algo para você nessa noite. Levanta-te, ó igreja. Você tem um Deus que ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode pensar ou imaginar, segundo o poder que opera em você. Você tem um Deus poderoso. Levanta-te, ó igreja. Quero dizer mais para você. Nesse mesmo salmo, nós podemos aprender que esse Deus, ele está em todos os lugares. Olha que interessante. Nós estamos passando num momento que, no dia de ontem, teve um decreto que todas as pessoas têm que usar máscara. Isso é bom. Nós temos que cumprir todos os decretos, tudo que a autoridade pede, nós temos que fazer. Mas, por quê? Porque o vírus pode estar em todo lugar, né? Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus está em todos os lugares. E olha só o que esse mesmo salmo diz no verso 7. Para onde eu irei do teu espírito? E para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu está. Olha só. Se eu tomar asas da alva e se habitar na extremidade do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Em outras palavras, onde eu estiver, o meu Deus estará comigo, não vai me desamparar. Olha essa palavra, o meu Deus é onipresente. Na Bíblia diz que no Novo Testamento o Espírito de Deus vem como pneuma, o respirar. O pulmão vem dentro de nós, está dentro de nós. Deus está em todos os lugares. Então estamos aprendendo dentro desse salmo que nós temos um Deus onisciente e nós temos um Deus onipresente. Mas eu quero ir mais longe para que nós possamos nos levantar nesta noite. Que nós também temos um Deus onipotente. E ainda no versículo 13 nós aprendemos que esse Deus ele tem poder. Perceba você que esse Deus ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente, porque no verso 15, melhor dizendo, ele diz que Deus nos conhece mesmo antes da nossa formação. Olha o que diz o verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entristecido nas profundezas da terra. Os teus ouvidos viram o meu corpo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais a continuação foram formadas, quanto nenhuma ainda delas havia. Olha o tamanho do nosso Deus. Aqui diz do poder de Deus quando nos viu no ventre das nossas mães. Só nesse salmo nós aprendemos aqui o poder de Deus manifestado nas nossas vidas. Por isso eu disse para que nós possamos nos levantar. Sabe por que nós temos que nos levantar? Nós temos que nos levantar porque Deus é maior do que qualquer epidemia, do que qualquer pandemia. Mas por que então eu li os 2 últimos versículos? Eu vou explicar para vocês por que eu li os 2 últimos versículos. Porque até então o mestre dos cânticos, ele escreve os 3 atributos de Deus: a onipresença, ciência e potência. Mas no versículo 23 e o 24, o salmista fala do seu coração. Ele fala de si mesmo. E ele fala das dificuldades que ele tem. E ele fala assim: Senhor, me sonda. Senhor, me conhece. Senhor, prova-me. Estou passando por uma prova. Senhor, conhece os meus pensamentos. Senhor, conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Mas, Senhor, independente de tudo isso, eu quero que o Senhor me guie por um caminho eterno. Todos nós, diante dessa dificuldade, queremos ser guiados por um caminho eterno. Nós queremos se arrepender. Esse salmo aqui, o salmista, no final, ele diz sobre arrependimento, mas no final dele, ele quer ir por um caminho eterno. Todos nós queremos, nosso objetivo é um caminho eterno. E para que nós possamos ir para um caminho eterno, só existe um jeito
que a igreja se levanta pregando a palavra. Só existe uma forma da igreja se levantar, pregando a palavra. Então, o meu incentivo nessa noite, na noite desse dia para a sua vida é: pregue a palavra na sua casa, para os seus vizinhos, para quem estiver perto de você. Quem estiver perto de você, incentive essa pessoa. Pregue a palavra, leia textos bíblicos, ore com essa pessoa. Sabe por quê? Mostre o Deus que você serve para ela. Motive ela. O apóstolo Paulo, a escrita de Timóteo, ele disse: pregue a tempo, a fora de tempo, pregue a palavra. E para não ficar somente nos textos bíblicos, eu gostaria de ler uma história muito bonita que fala do fósforo e a vela. E eu gostaria que você ouvisse. Certo dia, o fósforo disse à vela: hoje te acenderei. Ah, não, disse a vela. Você não percebe que se me acender, meus dias estarão contados? Não faça uma maldade dessa. Então, você quer permanecer toda a sua vida assim? Dura, fria, sem nunca ter brilhado? Perguntou o fósforo. Mas tem que me queimar? Isso dói demais e consome todas as minhas forças, murmurou a vela. Então respondeu o fósforo: tem toda a razão. Mas essa é a nossa missão. Você e eu fomos feitos para ser luz. O que eu, apenas como fósforo, posso fazer é muito pouco. Minha chama é pequena e curta. Mas se eu passo a minha chama para você, cumprirei o sentido da minha vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Já você, vela, sua missão é brilhar. Toda a tua dor e energia se transformará em uma luz e um calor por um bom tempo. Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo, que já estava no final da sua chama, e disse: por favor, me acende. Assim produziu uma linda chama. Sabe, irmãos, assim como essa vela, às vezes é necessário passar por experiências ruins, como nós estamos passando. Passar por alguns momentos de dor, de dificuldade, como nós estamos passando, para que nós possamos levar luz para as pessoas que estão necessitadas. É verdade que mar calmos não produz navegadores bons, somente mar agitados produzem navegadores bons. Então, é nesses mares agitados que nós vamos produzir navegadores bons, como eu e você. Sabe, nessa noite é hora da igreja se levantar, como eu e você. Nessa noite, eu quero ser apenas o fósforo que vai produzir uma pequena chama na sua vida. E eu gostaria que você fosse essa vela que espalhasse o fogo na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar por você. Senhor Jesus, que é onipotente, onisciente, onipresente, o Senhor que sonda os nossos corações, eu gostaria que essa oração, essa pequena oração, começasse a produzir um pequeno fogo no coração desses ouvintes, nesse pequeno vídeo, Senhor, para que muitas velas que estão aqui, que muitas vezes estão com medo de ser queimadas, que elas aceitem ser queimadas e que elas produzem uma chama linda na vida de muitas pessoas que estão ao seu redor, para que essa palavra, a palavra do Senhor, seja iluminada no coração de muitos familiares, porque o medo tem propagado em notícias através da mídia, mas nós temos aprendido aqui, Senhor, através dessa sua palavra, do salmista, que o Senhor é poderoso,
O Senhor tem o poder. O Senhor tem poder sobre as nossas vidas. O Senhor tem poder sobre tudo, Senhor. E nós temos que confiar no Senhor. O salmista diz assim, que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos conhece, que mesmo que a palavra, antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que cada lar, que cada casa, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, chegar, Senhor Deus, que as velas, Senhor Deus, que estão ouvindo, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, aceitem, Senhor, Senhor Deus, ser acesa, Senhor Deus, e comecem a pregar a palavra, Senhor Deus. Comecem, Senhor Deus, fazerem, Senhor, orações nos seus lares, Pai. Porque, Deus, em nome de Jesus, Pai, muitos cristãos têm esfriado. E não é hora, Senhor Deus, não é hora da igreja parar. A igreja tem que se levantar. A igreja tem que se colocar de pé, Senhor. Porque, Senhor, a igreja primitiva, nos momentos mais difíceis, ela se colocava de pé, corria risco de vida e mesmo assim se colocava de pé. Levanta-te, ó igreja. Essa é a oração que eu faço num momento difícil, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.